Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Falta só mais algumas pessoas entrarem aqui e podemos começar. Ok, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom que vocês estão aqui. Boa noite, João. Boa noite, Jadson, Thelma, todos os outros também. Só lembrando que hoje vamos fazer a aula de reposição da aula que perdemos, acho que 2 semanas atrás. E então, eu sei que pode ser que alguém tenha que sair depois do horário normal, fiquem à vontade. A gravação vai ficar disponível para todos como normalmente, tá? Só lembrando que a gravação vai ser as 2 aulas juntas, tá? Então vão ser 2 horas de gravação com ambas as aulas que vamos fazer hoje. Então, hoje vamos continuar com o nosso conteúdo. Especificamente, estamos falando sobre influências judaicas sobre o Novo Testamento. Semana passada a gente viu sobre os diferentes evangelhos e como eles têm bastante influência judaica, né? Os autores tinham muita influência também, vários deles eram judeus propriamente ditos. E hoje vamos continuar com o assunto de hebraísmos no Novo Testamento, mas um aspecto mais linguístico. Então a aula de hoje entra em algumas características um pouco mais técnicas de linguística do hebraico, né, que nós encontramos no Novo Testamento em grego. Vamos falar sobre 4 tipos de hebraísmos especificamente. Hebraísmo etimológico, nominal, gramatical, literário e idiomático. Vamos explicar cada um desses, dar alguns exemplos. E por último, vamos então discutir o que significa a presença desses hebraísmos no Novo Testamento, ok? Então, vamos lá. O que é um hebraísmo? Bom, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, hebraísmo é a característica peculiar da língua hebraica ocorrida em outra língua. Então, o que seria isso em termos mais simples, em termos mais práticos? Bom, sempre quando nós temos uma interação entre 2 línguas diferentes, é normal haver algum tipo de influência de uma língua sobre a outra, certo? Em português, por exemplo, nós temos várias palavras ou expressões e tal que foram influenciadas do inglês, por exemplo. Especialmente nesse mundo de tecnologia, né? Internet, online, website, todas essas palavras, na verdade, vêm do inglês, mas já se tornaram corriqueiras no uso do português, certo? E, lógico, tem muitos outros exemplos também, mas o fato é, quando temos interação entre 2 línguas diferentes, 2 culturas diferentes, sempre vai ter algum tipo de influência, de interação entre essas 2 línguas. Então, quando estamos nos referindo aqui ao Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, certo? Mas a Bíblia hebraica foi escrita em hebraico. Como nós já vimos, grande parte dos escritores do Novo Testamento, eles falavam em aramaico ou hebraico, que era a primeira língua deles, grego não era a primeira língua deles. Estamos falando ali de Israel, que logicamente a influência do hebraico era muito, muito grande, muito importante. Então, certamente tem influências da língua hebraica no Novo Testamento. E são algumas desses tipos de influências da língua que vamos ver na aula de hoje. Especificamente, vamos ver aqui hebraísmo nominal,
etimológico, gramatical, literário e idiomático. Vamos explicar cada um conforme formos indo, ok? Então vamos direto aqui no primeiro. Hebraísmo nominal e etimológico. Hebraísmo nominal se refere simplesmente a nomes, ok? Nominal vem de nomes. Então, hebraísmo, ou influência do hebraico sobre nomes que nós encontramos no Novo Testamento. Temos basicamente dois tipos de mudanças de nomes quando estamos falando de duas línguas. Primeiro é simplesmente transliteração. O que seria uma transliteração? É quando nós temos, por exemplo, um alfabeto diferente do nosso, como o hebraico ou o grego, e nós simplesmente escrevemos no nosso alfabeto exatamente como se pronunciaria a palavra em grego ou em hebraico. Isso é transliteração. Então, essas aqui que vocês estão vendo entre parênteses são as transliterações das palavras em grego que estão vendo aqui, tá? Então, essa é transliteração. Você simplesmente está pegando o som, como você ouve a palavra em uma língua, e você escreve exatamente o que você ouve no nosso alfabeto, ou no alfabeto que você está querendo utilizar, tá? Isso é transliteração. E, em segundo lugar, temos tradução. E, sim, existe também a tradução de nomes pessoais e outras coisas mais. Isso também é completamente normal. Por exemplo, quando estamos falando de Guilherme em português. O nome Guilherme em português é uma tradução, não sei qual que é o original, mas digamos do inglês William. É bem diferente, né? William, Guilherme. Mas é simplesmente, Guilherme é a tradução de William. O nome, na verdade, é exatamente o mesmo, só foi traduzido para o português. Outro exemplo é Maria, em português, se formos traduzir para o inglês, fica Mary, certo? É o mesmo nome, apenas tem essa tradução. E, mais uma vez, isso é algo completamente normal, isso ocorre sempre que há esse tipo de interação de culturas, de línguas diferentes. Não há nada de errado em traduzir nomes, ok? No Novo Testamento, nós vemos o mesmo fenômeno acontecendo em relação a nomes de pessoas e de lugares que originalmente nós conhecemos do hebraico. Então, por exemplo, o nome Aaron em grego, que é esse primeiro aqui, Aaron, ele foi influenciado, ele vem, na verdade, é uma tradução do hebraico Aharon. Aharon, em hebraico, se torna Aaron em grego. Como que a gente sabe que este nome em grego foi influenciado do hebraico? Bom, pela maneira em que a palavra é construída. Grego tem características muito próprias e a gente consegue perceber que é uma palavra originalmente grega ou originalmente de outra origem, né? E é muito raro, por exemplo, em grego, ou praticamente não existe em grego, duas consoantes, uma do lado da outra, como estamos vendo aqui em Arão, Abraão. Isso não existe muito, não consoantes, vogais. Duas vogais iguais, assim, repetidas. Isso não é normal no grego. Então, esse já é um indício, né, que a palavra, que o nome foi traduzido de outra língua. Outra indicação é a terminação das palavras. Tanto Aaron quanto Abraão, por exemplo, não são terminações masculinas singulares normais de nomes gregos. Geralmente, os nomes masculinos no singular em grego terminam com os.
por exemplo, Sócrates, né? Ou Sócrates, que nós traduzimos para o português, Sócrates. Esta terminação é mais típica do grego. Deixa eu pensar, Aristóteles também, né? É outro tipo de terminação bem típica do grego. Aaron, Abraão, esses dois nomes não são nomes típicos do grego. Então, essa é uma indicação, mais uma indicação de que eles foram traduzidos do hebraico, né? Então, temos aqui Aaron, que vem do hebraico Aharon. Temos também Abraão, que é traduzido do hebraico Avraham. Temos Arábia, que é traduzida do hebraico Arav. Moseus em grego, que vem do hebraico Moshe. Bem diferente, né? Mas note que é uma simples tradução que está acontecendo aqui. Moshe em hebraico, Moseus em grego. Outro exemplo, Jerusalém, traduzido do hebraico, Yerushalayim, ok? Bom, note que a palavra Jerusalém, por exemplo, em hebraico, ela tem um significado especial. Se nós dissecarmos a palavra em hebraico, a gente percebe que ela é a junção de duas palavras diferentes. Temos a palavra ir, que significa cidade, e a palavra shalom, que significa paz, certo? Então, Jerusalém significa literalmente cidade de paz. Mas se tornou um nome próprio, é Jerusalém. Então, quando nós traduzimos para o grego, se torna Jerusalém. Não temos a tradução do significado da palavra, simplesmente o jeito que a palavra é pronunciada. Mais uma vez, isso é algo completamente normal que acontece. Isso acontece até hoje né, em português e tal. Quando temos esse tipo de tradução de nomes, de palavras, isso é normal acontecer. Um exemplo é Nova York, né? Nova York é uma tradução de New York. Traduzimos o new para nova, né? Mas o York é simplesmente uma maneira abrasileirada, ou em português, é uma maneira de escrever em português o inglês York, né? Então, são só alguns exemplos de o que acontecem com nomes quando temos duas línguas interagindo uma com a outra. Temos também alguns exemplos de hebraísmos etimológicos. Etimológicos, aqui é no caso de quando a palavra tem significa alguma coisa, mas aí ela se torna uma palavra, se torna um nome próprio em outra língua. Por exemplo, Kefer Naum. Kefer Naum é o nome em hebraico. Se torna Capernaum em grego, né? Um exemplo um pouco mais fácil de entender aqui é Bethlehem. Bethlehem. Note que Bethlehem, ou o que vem do hebraico Bethlehem, é traduzido para o português em Belém, certo? Essa é simplesmente a tradução em português da mesma cidade. Interessante que Bethlehem em hebraico significa casa de pão. Bet é casa e lehem é pão. Juntando fica casa de pão, Bethlehem. Note que em grego se torna uma palavra só, um nome próprio, Bethlehem. Igual português, a gente chama Belém, é simplesmente o nome da cidade. Ninguém pensa no sentido original da palavra, né, que seria casa de pão. Não tem esse mesmo significado em português. Outro exemplo, Rosana, ou em grego, Rosana. Rosana vem do hebraico Roshana. Roshana. Tenha misericórdia de nós, por favor. Basicamente, o na seria quase que o por favor, né? Tenha misericórdia de nós. Roshana.
Outro exemplo aqui, aleluia. Aleluia. Hoje essa é uma palavra que nós usamos, né? Aleluia. É uma expressão de louvor a Deus. Mas a gente simplesmente usa como aleluia. Mas se formos de volta para o original em hebraico, a gente percebe que significa aleluia. Louvamos ao Senhor. Ou louvemos ao Senhor. Né? Halel vem de louvar, o verbo louvar em hebraico. E Yah, que é uma maneira curta de chamar a Deus, né? Halelu, louvemo-nos ao Senhor. Aleluia. Hebraísmos nominal e etimológico no meio do texto grego não são tão importantes. Realmente, isso é algo completamente normal que acontece quando há interação entre duas línguas diferentes. Completamente normal. Mas, em alguns casos, essas palavras possuem sim um significado bem particular no hebraico que o grego ou o português não expressam claramente. Por exemplo, note-se essa passagem em Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Simplesmente olhando a passagem desse jeito, a gente fica sem saber o que Jesus, o nome Jesus, tem a ver com a explicação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No português, essa relação não está aparente de maneira nenhuma, certo? Para entender essa explicação do nome de Jesus, precisamos ir para o hebraico, onde o nome Yeshua é derivado do verbo yashá, que significa salvar, resgatar, livrar, etc. Então, dessa maneira, quando vamos para o texto em Mateus, a gente percebe que chamar Jesus tem a ver com ele salvará o povo dos seus pecados. E a gente só sabe disso por causa do hebraico, né? Então, mais uma vez, hebraísmos nominal e etimológico são completamente normal, é um fenômeno normal que acontece, né, quando traduzimos de uma língua para outra, com exceção em alguns casos especiais, quando o significado da palavra é de alguma maneira importante para entendermos o texto. Neste caso, é sim importante irmos para o hebraico, tentar entender qual que é o sentido original da palavra. Ok? Próximo exemplo é hebraísmo gramatical. Ed Wagner, vi que você tem uma pergunta, daqui a pouco eu libero para fazer pergunta, ok? Hebraísmo gramatical. Neste caso, não estamos mais falando necessariamente de palavras ou de nomes. Agora estamos falando de construções gramaticais. Isso também é bem interessante porque você percebe que a pessoa não ou que a língua não é a primeira língua da pessoa. Por exemplo, se eu for falar deixa eu pensar num exemplo aqui. Em alemão, por exemplo, o verbo das frases geralmente vai apenas no final. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa frase. Ich habe gegessen. Ich habe Brot gegessen. Eu comi pão, em português, certo? Mas em alemão, o comer vai só no final da frase. Eu pão comi, basicamente, né? Então, se agora tem um alemão que está aprendendo português pela primeira vez e ele sai por aí falando eu pão comi e ontem lá eu fui e um livro eu comprei ou uma coisa assim, você percebe esse cara provavelmente não sabe português muito bem. Ele está aprendendo ainda como construir frases em português da maneira correta, certo? Mesma coisa aqui no Novo Testamento. Em alguns casos, nós percebemos que a construção das frases em grego não
não são construções naturais do grego. Elas foram influenciadas pela construção gramatical do hebraico. Por exemplo, e aconteceu que, enquanto estavam lá, os dias se completaram dela dar à luz. Essa frase, e aconteceu que, é uma frase bem comum no hebraico quando estamos falando de histórias, de narrativas. Geralmente, no hebraico, temos essa construção especial, vayehi, que funciona, né, como uma transição narrativa, transição entre uma história e outra, ou marcando o início de um novo episódio que está sendo narrado. Traduzindo literalmente, vayehi significa e aconteceu que, né? Em grego, kai egeneto. E essa construção em grego não é nada comum. Se nós formos ler outros escritores em grego fora da Bíblia, a gente percebe que eles praticamente não usam esse tipo de construção gramatical para esse propósito de transição narrativa, né? Então, fica bem claro, mais uma vez, que essa construção em grego, kai egeneto, e aconteceu que, está sendo influenciada pela maneira que as frases são construídas, ou que histórias são construídas no hebraico. É igual aqui em 1 Reis. E aconteceu que, após muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Outro exemplo de um tipo de construção gramatical influenciada pelo hebraico é o uso da conjunção e. Em hebraico, a estrutura da língua ou da construção de verbos é relativamente simples. Simplesmente temos vários verbos que são linkados um com o outro através de... linkado, tá vendo? Linkado é uma palavra influenciada pelo inglês, mas a gente acaba usando em português como se fosse um verbo normal, né? Mas vem do inglês. Então esse é mais um exemplo aí de como as línguas tomam emprestadas coisas de outras línguas que estão em interação com ela. Ok, voltando aqui. No hebraico, os verbos são apenas conectados através da conjunção simples e, certo? Então, o texto pode parecer um pouco repetitivo dos nossos padrões de como escrever um texto, né? Mas isso é simplesmente como funciona o texto em hebraico. Por exemplo, note aqui em 2 Samuel. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, e veio e disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. E ela cresceu com ele e com seus filhos. Provavelmente aqui em hebraico teria outro e, né? E ela comia junto dele e bebia do seu copo e até dormia em seus braços. E era como uma filha para ele. Então percebem como parece bastante repetitivo usar a mesma conjunção tantas vezes seguidas, né? Mas isso é normal no hebraico. E interessante que quando formos para o Novo Testamento, a gente percebe o mesmo tipo de construção na hora de contar uma história, igual aqui em Marcos capítulo 10. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos chefes da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, e cuspirão, e o açoitarão, e o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Isso aqui é algo bem interessante que eu não havia percebido que não era comum no grego, até eu começar a estudar textos em grego fora da Bíblia. Joséfo, Filo de Alexandria, esses outros escritores que escrevem com mais afinidade do grego, eles não usam tanto assim essa conjunção kai em grego, que é o e, né? Realmente não usam. Eles têm outras maneiras de subordinar umas frases às outras. Então eles são bem... O grego acaba sendo um pouco mais rico nesse sentido de como construir as frases. Mas, mais uma vez, a gente percebe aqui no Novo Testamento como que a construção das palavras
foi influenciada pelo hebraico. Então, esse aqui foi mais um exemplo de hebraísmo gramatical. Ok, vamos para perguntas, então. Perguntas até aqui. Ed Wagner, diga. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Não, quando a senhora, você, né, indicou, A senhora tá muito cedo ainda pra falar isso. indicou o nome de Jesus, Uhum. e Yeshua fez a comparação, porventura o nome Jesus ele veio de uma transliteração do nome Yeshua para o grego, acho que Jesus, e aí foi sendo alterado ao longo do tempo, para o latim e tal, e até chegar no Jesus que nós conhecemos hoje? Certamente, foi simplesmente pegaram o Jesus do grego e transliteraram para um jeito que é mais fácil de se pronunciar nas respectivas línguas, né? Isso é normal, tipo, em inglês é Jesus, em alemão é Jesus, né? Ainda tem esse ye aí, igual no grego. Então, realmente, isso é simplesmente um fenômeno de línguas. Cada língua vai adaptando o nome mais ou menos aos padrões da sua língua, né? Mas o nome em si vem lá atrás de Yeshua, que é o nome hebraico, né, mesmo. Sim, obrigado. Imagina. Oi, Helena, boa noite. Boa noite. Só para completar aqui, você sabe me dizer Jesus Cristo em hebraico? Cristo literalmente significa ungido. Então, em hebraico, ungido é Mashiach, né? Mashiach significa ungido também. Então, na verdade, Cristo e Mashiach também são títulos, né? Não são nomes próprios, tanto em hebraico quanto em grego. Hoje acabou se tornando um nome, basicamente, Jesus Cristo, né? Mas tanto no hebraico quanto no grego, significa o ungido, é um título. Ok, muito obrigada. Obrigada. Uhum. Oi, Thelma, boa noite. Oi, Kelly, tudo bem? É o seguinte, Tudo bem. a questão do nome, você disse que é uma coisa comum, mas nome transliterado ou traduzido, ele vai perder a identidade da pessoa, né? Você não vai poder chegar nos Estados Unidos e mudar seu nome, e você vai deixar de ser Kelly. Né? Eu fiz a minha cidadania, quando eu fiz minha cidadania, eu não mudei meu nome, eu continuo sendo a Thelma Costa do Brasil. Então, assim, eu acho, né, na minha opinião, que nome não pode nem ser transliterado e nem traduzido, porque ele vai perder a identidade da pessoa. Quanto mais em hebraico, que o nome é dado segundo ao nascimento da pessoa. Nós sabemos que todos os nomes de hebraico foram dados segundo a situação daquela pessoa. E acabou já, a glória de Deus foi embora, porque levaram a arca. E aí vai afora Moshe, porque é filho. Então, assim, agora, eu acho, né, que existe a transliteração que você disse que ocorreu, que é natural. Eu, Thelma, pessoalmente, né, não acho natural, não estou discordando de você. Eu estou dizendo que eu não concordo com isso, porque eu acho que nome não deveria ser traduzido. E outros que, além de ser transliterados, eles são mudados. E aí você não sabe nem qual é a origem do nome. Aí é um problema, sim, concordo. Mas, você pensa bem, você está no lugar, vamos dizer lá, vamos chegar todo mundo no céu e vamos falar assim, cadê a Maria, a mãe de Jesus? Aí você vai lá e fala assim, aqui não tem Maria nenhum. Como? Não, o nome dela não era Maria, era Miriam. Você está entendendo? Vamos fazer uma brincadeira, né? Então, eu penso assim que nome, principalmente em hebraico, não deveria ser traduzido. Eu acho que isso foi mais um complô para mudar mesmo. Né? Como em hebraico não tem J, e botaram um J, nem inventaram um J, porque em hebraico não tem um J. Enfim.
São fenômenos que acontecem, né? Quando tem esse tipo de interação com línguas. E, para falar a verdade, em inglês, meu nome eu acabo falando para as pessoas Keldy, né? Simplesmente porque assim que se lê o nome é bem mais fácil, é o jeito que funciona a língua, né? Se eu for falar Keldy, nossa, as pessoas vão falar cada coisa absurda que eu prefiro nem falar. Eu falo, não, é Keldy, né? Mas só para mostrar, tipo, isso não muda necessariamente o significado do nome, não muda necessariamente o que está por trás do nome, né? Às vezes a pessoa tem que fazer um esforço a mais para ir atrás, tentar descobrir qual que é a relação, qual é a raiz, a origem desse nome, né? Mas não muda, só porque muda um pouco a pronúncia, não muda necessariamente o significado do nome em si, né? Mas Jesus, no caso, Yeshua, nossa, é fundamental que o nome dele seja Yeshua, né? Que ele tem significado e Jesus não tem. Obrigada, Kel. Obrigada. Eu concordo com ela, principalmente quanto ao nome de Yeshua, a Machia, quando transforma em Jesus o Cristo, a gente associa, mas etimologicamente não tem nada a ver. São realmente fenômenos, né, que acontecem nesse tipo de casos. Ok, vamos então para o próximo exemplo. Tem mais pergunta aqui. Helena, você tinha mais uma pergunta? Sim, só para dizer para a Thelma, assim, que quando nós chegarmos no céu, Jesus vai ler o nosso nome no livro da vida, certo? Só que assim, ele vai mudar o nosso nome. Vai ser mudado o nome. Essa é verdade também. Aí ninguém vai ter nome igual lá, ninguém vai brigar. Ok, obrigada, Helena. De nada. Ô, professora. Oi. Então, sobre essa polêmica aí do nome, eu tenho para mim que, como as nossas colegas disseram aí, eu já tenho uma outra ideia quanto ao chegar junto de Jesus depois que a gente deixar essa terra, porque todo mundo um dia vai passar por isso, né? Ninguém vai ficar de semente aqui. Então eu penso assim, que ele sabe quem é cada um de nós, entendeu? Nós vamos precisar de nome, entendeu? Eu acho que Jesus, quando nós estivermos lá junto com ele, com Nossa Senhora, todo mundo que já foi, nós vamos ser transfigurados, nós vamos ser essa pessoa que nós somos hoje, não é? Isso a Bíblia fala. Nós vamos ser transfigurados. Então nós vamos ser pessoas que ele sabe quem é desde que ele nos colocou no mundo. Nós temos um nome aqui para nos identificar. A família, tudo, né? A nossa família, por exemplo, eu sou Solange Baranowski. Lá na Polônia, o Baranowski é usado para homem, não para mulher. Lá, a mulher tem uma declinação. Lá, o meu nome seria Solange Baranowska. Entendeu? Então, é o que você falou, é a adaptação do nome, tudo. Mas, gente, ele conhece cada um de nós. Nós vamos nome. É uma boa reflexão, né? Pra gente pensar um pouco sobre o que é a nossa identidade, o que é a nossa identidade em Cristo e tudo mais, né? Então, não se preocupem, minhas amigas, não se preocupem quanto a essa questão, assim, né? Eu concordo com você de toda aquela transliteração, como se fala alemão, como se fala polonês, como se fala italiano. Então, é a miscigenação das línguas mesmo, né? Mas é aqui para nós na Terra. Para lá, como diz, a gente não sabe como é, mas nós vamos ser transfigurados. Tá bom. Obrigada, Solange. Cada um. Muito obrigada. Nada.
Ok, então vamos para nosso terceiro tipo de hebraísmo, que é o hebraísmo literário. Até agora nós vimos em relação a nomes, em relação a construções gramaticais. Agora, hebraísmo literário é em relação à construção de textos, em textos tipo parágrafos, capítulos ou até livros, tá? O primeiro exemplo de hebraísmo literário é o paralelismo. O paralelismo no hebraico é um recurso bem interessante que é utilizado especialmente em poesias. E nesse paralelismo temos geralmente uma frase, duas frases, né, onde a segunda frase repete o que a primeira frase disse, só que em outras palavras, utilizando sinônimos. Às vezes pode ser também usando exatamente o oposto, né? Antônimos. Então, por exemplo, temos... e esse é um recurso, mais uma vez, do poesia. Poesia hebraica. Igual em português, a gente tem a rima, que é muito usado em poesias, né? Em hebraico é o paralelismo, isso que identifica algumas poesias, é uma característica comum de poesias. Então, por exemplo, a gente encontra muitos dessas características nos Salmos. Aqui, no Salmos 19, por exemplo, lemos o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Note que interessante aqui, nós temos o paralelo entre os céus e o firmamento, né? Depois temos o paralelo entre declara e proclama. E aqui que entra a parte bem interessante do paralelismo. A glória de Deus está em paralelo com a obra das suas mãos. Então, neste salmo, o que seria a glória de Deus? A glória de Deus está sendo identificado com a criação de Deus. Note que interessante, como o paralelismo nos ajuda a entender ainda mais o significado do texto, o que o autor está querendo dizer. Se não fosse por esse paralelismo, a gente poderia simplesmente pensar em glória como uma luz, como uma coisa mais abstrata, né? Mas aqui, para o salmista, a glória de Deus é algo bem concreto. É a obra das suas mãos, é a criação de Deus, né? Aí no verso 2, mais um exemplo de paralelismo. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Então aqui nós temos um exemplo de paralelismo inverso, praticamente, né? Em vez de usar sinônimos, usamos palavras opostas. Então, um dia de um lado e noite do outro. Mas, mais uma vez, estão falando basicamente a mesma coisa, simplesmente falando que um dia fala isso a outro, todos os dias declaram a glória de Deus e todas as noites declaram a glória de Deus também, né? Então, esse é um exemplo de paralelismo em hebraico. Interessante que nós encontramos também esse tipo de característica no Novo Testamento. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versos 6 a 9. Tanto que esse trecho foi reconhecido como sendo poético e, inclusive, algumas pessoas sugerem que ele pode ter sido usado como um hino antigo usado pela igreja primitiva, né? Simplesmente porque ele é escrito de uma forma bem poética. Então, note assim, aqui. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, né? Então temos aqui duas ideias mais ou menos opostas. Ele era Deus, mas não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. O que significa esvaziar-se a si mesmo? Vindo a ser servo. Então, neste contexto aqui, esvaziar-se a si mesmo é se tornar um servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Note como isso é paralelo com
semelhante aos homens, forma humana, semelhante aos homens, né? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que é se humilhar a si mesmo? É ser obediente até a morte. Verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, note que aqui também temos bastante exemplo de paralelismos, né? Que é bastante influenciado por essa característica no hebraico, né? Sempre em forma de frases paralelas. Ok, continuando então. Próximo exemplo de um hebraísmo literário é o quiasmo. O quiasmo é uma escrita, um estilo de escrita que utiliza um padrão de repetição. É quase que parecido com um paralelismo, só que abrange uma porção do texto muito maior. Geralmente são vários versos, ou até um livro inteiro que é construído com o formato de quiasmo. Quiasmo vem da letra grega ki, que parece um X, né? Por quê? Porque o quiasmo em si, literalmente, parece com metade assim de um X, tá? Parece com esse V virado assim. Um exemplo aqui de um quiasmo em Josué capítulo 1. Então, no quiasmo, note mais uma vez, é o X invertido, né? Metade do X, assim. No quiasmo, a primeira frase fica em paralelo com a última frase. Deixa eu apagar isso aqui. Okay. Então, a primeira frase está em paralelo com a última, a segunda, em paralelo com a penúltima, terceira, com a antepenúltima, e assim por diante, até chegarmos na parte central. Geralmente, o autor, quando ele constrói o texto em forma de quiasmo, ele está querendo chamar a nossa atenção àquilo que se encontra no centro, bem no meio do quiasmo. Geralmente, é no centro que está a ênfase do autor. Então, vamos ler aqui rapidinho, só para vocês perceberem como que funciona. Assim como estive com Moisés, também estarei contigo. Nunca o abandonarei, nem o deixarei. Note agora a última frase, o último verso. Pois o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. A ideia é a mesma, né? O Senhor vai estar com você para sempre, onde quer que você for. Letra B. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. B1. Ser forte e corajoso, não te atemorizes nem te espantes. Mesma coisa, né? Paralelos. C. Cuidando de fazer conforme toda a lei, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E C1. Tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, note aqui os dois elementos em paralelo aqui. Fazer toda a lei e para que você seja bem-sucedido, né? Temos ambas as ideias nos dois versos. E o que está no centro? Onde que está a ênfase do autor? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Então, olha que interessante. Se a gente focar a mensagem central aqui desse quiasmo é: guarde, medite nas palavras da lei de Deus sempre, dia e noite, certo? Fazendo isso, você vai aprender a obedecer, né? Fazer conforme toda a lei. Você será bem-sucedido. Isso vai te trazer forças e coragem. E vem a promessa também, assim como estive com Moisés, também estarei contigo por onde quer que andares. Então, note como tudo funciona junto, né? Partindo dessa ideia central que encontramos no quiasmo. Um exemplo de um quiasmo no Novo Testamento é aqui em João capítulo 5.
Note aqui como os versos estão em paralelo também. O filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o pai fazer. Isso está em paralelo com: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, mais uma vez, a ideia é: o filho vai fazer a vontade do pai. Ponto. B. Pois assim como o pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o filho. B1. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Falando sobre a ressurreição dos mortos, né? Ambos os versos. C. Mas deu ao filho todo o julgamento e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem, né? De julgamento, né? E no centro, o que nós lemos aqui? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Olha que interessante. A ideia é ouvir a palavra do Filho do Homem, acreditar, e você ter a vida eterna. Mesmo que você morra, você viverá, basicamente, né? Então é assim que funciona o quiasmo. É algo que a gente encontra por todo lugar na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Algo bem interessante para vocês prestarem atenção quando forem estudar os textos. E o último exemplo de um hebraísmo é o hebraísmo idiomático. Esse aqui é bem interessante, é simplesmente a utilização de expressões idiomáticas de uma língua em outra. Que às vezes, se você não conhece a cultura, não conhece a linguagem, né? Você não conhece muito bem essa expressão, não sabe o que estão querendo dizer. Por exemplo, em inglês temos uma expressão idiomática que traduzindo seria bater em volta do arbusto. O que significa bater em volta do arbusto? Para português não faz muito sentido, né? Para o inglês, essa é uma expressão idiomática que simplesmente quer dizer você está enrolando e não está chegando no ponto, né? Você está batendo ao redor do arbusto. Então, esse é um exemplo de uma expressão idiomática quando a gente usa em outra língua. A gente encontra o mesmo tipo de coisa no Novo Testamento. Expressões idiomáticas do hebraico sendo utilizadas no Novo Testamento em grego. Então, por exemplo, Mateus 19, 24. Outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Parece meio estranho, né? Como assim um camelo passar pelo fundo de uma agulha? A ideia é simples, né? O camelo é algo grande, o fundo de uma agulha é algo bem pequeno. Então é um exemplo de exagero, de algo bem exagerado, assim, muito difícil de acontecer. Note como a gente encontra algo bem parecido no Talmud. Eles não mostram um elefante passar pelo fundo de uma agulha. Enquanto o Novo Testamento usa um camelo, o Talmud usa um elefante. Mas a ideia é a mesma. Ok, então para concluir, qual o significado da presença de hebraísmos no Novo Testamento? Bom, em primeiro lugar, alguns hebraísmos no Novo Testamento testificam citações frequentes da Septuaginta, ou seja, os autores do Novo Testamento às vezes estão citando passagens da Septuaginta, da tradução grega do Antigo Testamento, e ao fazer esse tipo de citação, acabam incluindo alguns tipos de hebraísmos. Segundo ponto, alguns hebraísmos do Novo Testamento testificam citações e paráfrases do próprio textos bíblicos em hebraico. É o próprio autor que fez as traduções e a gente percebe isso quando nós comparamos o texto em grego no Novo Testamento com o original em hebraico. Alguns hebraísmos no Novo Testamento testificam padrões hebraicos de pensamento do autor. Assim como eu falei para vocês, quando chega alguém de fora tentando falar em português, às vezes constrói a frase de uma maneira meio esquisita, fica bem óbvio que a pessoa não é natural do Brasil. Português não é a sua primeira língua, né? Alguns
hebraísmos no Novo Testamento mostram esse tipo de coisa no Novo Testamento também. Alguns hebraísmos no Novo Testamento testificam um contexto multilinguístico do autor e de sua audiência primária. Isso também, já conversamos, né, como que temos essa interação não só entre Antigo e Novo Testamento, grego e hebraico, mas também entre a língua, a cultura ali da Judéia com a língua, a cultura de outras comunidades ao redor do Império Romano, né? Então temos ali muita interação de línguas, de cultura e tal, e nessa interação acaba vendo alguns desses hebraísmos também. E para resumir aqui, os tipos que nós mencionamos, hebraísmos nominais e etimológicos, são nomes próprios de pessoas, lugares, palavras emprestadas, termos que são fáceis de ignorar e podem ter pouco efeito no significado do texto, ao menos que sejam simbólicos. Depois temos hebraísmos gramaticais e literários, que torna a fluidez do texto um pouco estranha, um pouco difícil de ler e compreender, mas que muitas vezes provém estruturas que indicam ênfase e esclarecimento de significado. E por último, hebraísmo idiomático, notoriamente difícil de entender e traduzir. Eles são a causa de frequentes más interpretações que normalmente afetam o significado aprendido pelo leitor. Ok, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário em relação a esta aula? Só lembrando que vamos ter mais uma aula agora, tá? Se alguém tiver que sair, fique à vontade. A aula vai ficar toda gravada, então vocês podem assistir de novo depois da gravação. Estamos fazendo essa segunda aula aqui para repor uma aula que perdemos 2 semanas atrás, ok? Oi, Ed Wagner, diga, pergunta aqui. Então, a professora comentou sobre o hebraísmo nominal e tem um momento que a professora cita o termo Iá, que seria uma abreviação de Senhor. Certo. E verifica na tradução, nossa Bíblia comum, né? Está traduzido como Senhor, Deus, tal. Uhum. E a gente vê no hebraico que tem o tetragrama sagrado, né? Uhum. O Iá seria uma abreviação desse tetragrama, e por que muitos não têm contato com essa informação? Meio que isso foi meio que tirado da gente, né, no nosso português, na nossa tradução comum. Então, sim, vem do tetragrama, né? E é bem interessante se a gente perceber alguns nomes em hebraico. Isso é bem comum na cultura antiga, incluir o nome do Deus no nome das pessoas. Então, por exemplo, em hebraico nós temos, deixa eu pensar num nome aqui, Berayahu, esse Yah vem do tetragrama, né? Ou Yesaia, eu acho que o Yesaia, que é Isaías, né? O Yah vem desse nome também. Então, isso é bem comum nos nomes hebraicos, ou se formos para nomes babilônicos, eles vão incluir alguma parte do nome dos deuses deles, tipo Bel ou Baal, né? Meribal, né? Esse é um nome que a gente encontra na Bíblia, influenciado pelo deus dos filisteus e tal. Então isso é bem interessante que a gente encontra, mas realmente tem essa relação com o nome do Deus, identificando também qual é o Deus que a pessoa está adorando, né? Entendi. E esse nome Yah, professor, só para finalizar, Uhum. seria de Yahoo, que teria o significado de eterno, por exemplo, algo nesse sentido? É complicado a gente saber exatamente o significado do nome de Deus. As sugestões que eu acho mais plausíveis é que tem alguma coisa a ver com o verbo ser em hebraico, que é o hayá, né? Hayá acho que é viver, mas... e a gente vê, por exemplo, quando Deus se revela para Moisés no arbusto, né? Ele fala, eu sou quem eu sou. Muitas vezes a gente vê isso, né? Deus falando de quem ele é em termos do verbo ser, né? Então, pode ter ali uma relação com o nome dele,
outros já sugeriram que tem a ver com o verbo de criar, né? Que é parecido com o verbo viver também, ou ser, só que é uma modificação um pouco do verbo, né? Então são sugestões. O que exatamente significa aí é mais difícil dizer. Entendi, obrigado. Imagina. Oi, Thelma, diga. Então, no Salmo 68, está lá, né? Pois o seu nome, em português está escrito, né? Pois o seu nome é Jeová. Mas, na verdade, quando você vai no hebraico, está escrito Yahweh, né? Uhum. Porque é o nome, né? Senhor não é nome, Senhor é título. Certo. Uhum. Então, todas as vezes que no Velho Testamento tem a palavra Senhor, se você for no hebraico, você vai encontrar Yahweh, porque está ou a própria tradução de Yahweh. Uhum. Mas eu acho assim que, nesse ponto, os judeus ortodoxos não querem que a gente pronuncie o nome de Deus. Sim. Uhum. Aí as traduções colocaram simplesmente um título, porque Senhor pode ser qualquer coisa, mas não é o nome de Deus. Inclusive, agora que essa semana é o Pesar, a gente aprende que as 10 pragas nada mais foi que Deus eliminando 10 deuses e cada deus tem um nome. Sim. É por isso que ele falou, vai lá pro faraó e fala que eu sou Yahweh. Aí quando ele chega pro faraó, e Moisés fala assim, Yahweh me mandou aqui. Ele falou assim, olha, eu conheço muitos deuses, mas Yahweh eu não conheço. Não é lindo? Então, mas disse, o nome de Deus que eu estou mandando que vai destruir vocês é Yahweh. E faraó disse, não, esse nome eu não conheço. Eu acho isso. Então, infelizmente, a Bíblia toda foi traduzida por Senhor, mas Senhor não é nome, Senhor é título. Sim, e só para vocês, não sei se vocês sabem, né, mas às vezes nas traduções, quando aparece Senhor com todas as letras em maiúsculo, é porque em hebraico é o tetragrama, né? Quando é Senhor normal, no minúsculo, aí é Senhor mesmo, né, em hebraico. Ok, muito obrigada, Thelma. Mais alguma pergunta? Tem um aqui no bate-papo, deixa eu ler aqui. Teria algum texto onde esses hebraísmos mudam totalmente o sentido do texto? Boa pergunta, João. E eu vou falar para você que a gente tem uma aula mais para frente onde vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas eu já posso adiantar para você que mesmo que possa mudar uma coisinha ou outra, nunca a mudança é tão significativa que é uma mudança completamente de teologia ou de crença, alguma coisa assim, tá? Mas a gente vai ver mais pra frente numa outra aula. Ok. Keldy. Diga, Solange. Só uma dúvida. A Thelma falou, eu não entendi muito bem. Javé ou Jeová? Então, não, nenhum nem outro, pode ser um, pode ser outro. Porque em hebraico a gente só tem as consoantes, então as vogais são acrescentadas, né? Os masoréticos, eles acrescentaram as vogais da palavra Adonai, que significa Senhor, né? Isso. Se a gente for ler o tetragrama com essas vogais, aí fica Jeová, né? Só que isso daí simplesmente é uma má compreensão, porque as vogais não é literalmente do nome de Deus. É simplesmente um acréscimo das vogais de Adonai, que é Senhor, né? Senhor. Tá. Obrigada, viu? Imagina. Ok, então vamos para a nossa próxima aula, que é as festas de Israel, fazendo sentido do calendário sagrado. Perfeita essa aula, né? Porque está chegando agora a Páscoa, então bom a gente ir para o final de semana entendendo bem qual o significado da Páscoa, como que eles celebravam e tal. Então, nessa aula a gente vai explicar um pouco o sistema do calendário de Israel, como que funcionava, quais as diferentes festas e tal. Vamos ver as festas de primavera, as festas de outono, algumas das comemorações culturais e nacionais e, por último, como que essas festas de Israel aparecem na teologia do Novo Testamento também, tá? Então, a ideia dessa aula é mostrar para vocês como que é importante entender o básico, e até mais do que o básico, né, dessas festas do Antigo Testamento,
porque elas ajudam a gente a compreender muita coisa que encontramos no Novo Testamento. Então vamos lá. Sistema do calendário de Israel. O calendário tradicional de Israel é inspirado no relato da criação, certo? Temos ali o relato de cada um dos dias, o que foi criado em cada um deles. E é interessante quando a gente nota a criação de Deus no quarto dia, onde lemos o seguinte: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Algumas observações dessa passagem. Em primeiro lugar, é interessante que aqui no texto hebraico nós não encontramos o nome do sol nem da lua. Por quê? Porque sol e lua eram entidades que eram adoradas por outras culturas ao redor, né? Eram considerados deuses. E para evitar qualquer compreensão equivocada de que o sol e a lua devem ser adorados, o autor de Gênesis ele omitiu completamente o sol e a lua aqui da história da criação. Ele simplesmente fala luminares, né? Para deixar bem claro que eles foram criados por Deus. Deus está acima da lua e do sol, né? Então, note a função da lua e do sol aqui neste texto. É para separar entre o dia e a noite e também para sinais e para tempos determinados. Interessante é que essas palavras em hebraico, sinais e tempos determinados, são as mesmas palavras para festa que nós utilizamos depois para nos referirmos às festas judaicas, né? Na verdade, as festas não são literalmente dias de festa, onde vai todo mundo comer bastante, comemorar e tal. Não. As festas, na verdade, são tempos determinados por Deus para alguma coisa específica, para explicar e para que as pessoas entendam algo especial. O calendário de Israel é um calendário lunar, ou seja, ele segue o ciclo da lua. São ciclos de 28 dias cada mês, né? E as estações, logicamente, seguem o sol. Mas o calendário em si está baseado no calendário lunar. Que já falamos, né? A palavra festa, na verdade, são moedim. Moedim é a palavra em hebraico, que significa tempos determinados. E é importante lembrar que algumas festas, na verdade, são tempos de jejum, dias de jejuar, né? Então, são dias bem sérios, solenes, bem, né, com um significado religioso bem importante para ser levado a sério mesmo. Ok, então o ciclo do calendário é mais ou menos esse. Nós temos também 12 meses, só que note que é um pouquinho diferente que o nosso calendário, porque o nosso segue o Sol, o calendário de Israel segue a Lua, né, o ciclo da Lua. O ano, ele é interessante que tem 2 anos diferentes, basicamente, né? Temos o ano religioso e o ano civil. O ano religioso começa aqui em Nissan, no mês de Nissan, tá? Fica mais ou menos entre março e abril no nosso calendário. E o ano civil começa em Tishri, no outono, tá? Então, mas nós vamos nos concentrar aqui no ano religioso, só porque estamos falando das festas, então é isso que vai ser o foco aqui da nossa aula. As festas, elas seguem basicamente o ciclo de colheitas, ou o ciclo agrícola, tá? Então, estão bem relacionadas com as festas de colheita, quando primavera e depois outono e coisas assim. Temos as festas de primavera, que caem no mês de Nissan e de Sivan, aqui.
E depois temos as festas de outono, que caem no mês de Tishri. Outra observação é que o ciclo da Lua ele é um pouco menor que os meses que nós seguimos, por exemplo, né, no ciclo do Sol. Então, o que acontece é que cada poucos anos, o ano do ciclo lunar é mais curto do que o ano do ciclo solar. Então, se a gente quiser manter tudo direitinho, de acordo com as estações de colheita e tudo mais, tem que ter um reajuste cada poucos anos. Igual nós fazemos com, acho que cada 4 anos, né, que temos ali um dia a mais em fevereiro, o ciclo lunar, na verdade, em vez de acrescentar apenas um dia a mais cada 4 anos, na verdade, eles acrescentam um mês inteiro a mais, eu acho que é 3 ou 4 anos também. Então, o que acontece é que é acrescentado um segundo mês Adar. Então, nesses anos, que vão acrescentar um 13º mês para compensar, né, temos 2 meses. Tem o Adar 1 e o Adar 2, tá? Então, é assim que funciona o calendário. Então, vamos para as festas de primavera. Antes de entrarmos nas festas de primavera, então, Levíticos 23, nesse capítulo, ele descreve todas as festas que devem ser seguidas. Interessante é que Levíticos 23 começa com o sábado, que na verdade é uma festa semanal e não uma festa anual. Note o que diz aqui. Depois falou o Senhor, abrindo um parênteses aqui, a pergunta que foi feita antes, né? Estão vendo como o Senhor está com todas as letras em maiúsculo? Essa é uma indicação que no hebraico temos o tetragrama sagrado aqui para o nome de Deus, tá? Ok. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então, o sábado é a primeira festa, né, que é mencionada aqui em Levíticos 23, e é interessante que o sábado, ele fornece toda a base para muitas outras coisas, muitas outras festas que nós vemos no calendário judaico. Então, o sábado, né, são ciclos de 7 dias. A cada 7 dias temos o sábado, né? E nós vamos ver isso mais adiante, mas temos vários ciclos de 7 no calendário judaico. Então, a base para esses ciclos de 7 é celebrado, né, pelo sábado. Mas o sábado, ele é muito mais do que simplesmente uma marcação de tempo. O sábado, ele é considerado aqui um dia do descanso, santa convocação. E as origens do sábado vão lá atrás, também para a história da criação, quando Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou de todo o seu trabalho. E a gente percebe ali na história da criação que o sábado ele é um dia especial justamente de relacionamento com o homem, com o ser humano que ele criou, com sua criatura, né? Então, o propósito do sábado é justamente um dia especial, separado dos outros, para se encontrar com Deus de maneira especial. E além disso, na Torá, nós temos 2 justificativas teológicas para a guarda do sábado, né? Primeiro, nós encontramos em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, onde nós lemos, lembre-te do dia do sábado, etc, etc, porque em 6 dias Deus criou os céus e a terra e no 7º descansou. Ou seja, a primeira justificação teológica para o sábado é um dia para relembrar o Criador,
quem que é Deus. Nós adoramos o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra em 6 dias. Então, em primeiro lugar, sábado é um memorial da criação para lembrar o Deus Criador. Segunda justificativa teológica para o sábado, encontramos em Deuteronômio. Lá também temos os 10 mandamentos, só que é interessante que agora em Deuteronômio a justificativa para o sábado é diferente. A justificativa que encontramos em Deuteronômio é porque Deus te livrou do Egito. Ou seja, é um dia especial para lembrar das obras salvíficas de Deus, para lembrar como que Deus resgatou-nos, ou resgatou o povo de Israel do Egito, né? Então, nós temos essas duas justificativas teológicas para o sábado: criação e redenção, salvação do Egito. E então esse é o primeiro, né? Cada semana, não é cada ano igual o resto, é cada semana devemos tirar um dia, o 7º dia, para lembrar Deus Criador e o Deus Redentor, conforme vemos na Torá. Continuando então com as festas anuais. Primeiro, vamos ver as festas da primavera. Temos 3 festas no mês de Nissan. Né? Nissan, que já mencionamos, é o primeiro mês do calendário religioso. Nesse mês temos 3 festas. Primeiro, Pessach, a Páscoa, Hag HaMatzot, que são os pães asmos, e Yom HaBikurim, que é primícias. Então vamos ver cada uma dessas festas. Em primeiro lugar, Páscoa. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Bom, aqui a gente percebe que a Páscoa, na verdade, ela é no dia 14, né? E no dia 15, no dia seguinte, começa a festa de 7 dias dos pães asmos. Então, na verdade, são 8 dias de festas, né? Uma seguida da outra, assim. E com o tempo, como essas festas são basicamente juntas, elas acabaram sendo juntadas, né? Então, hoje, quando a gente se refere, por exemplo, à Páscoa, na verdade, geralmente estão se referindo a todos os 8 dias de festa, né? Nós encontramos algumas referências assim no Novo Testamento também, que quando fala Páscoa, na verdade não é só Páscoa, está se referindo a todos os 8 dias de festa. Qual que é a origem da Páscoa? É o Egito. O povo de Israel estava na escravidão ali no Egito, e daí depois temos as 10 pragas, Moisés tentando, e Deus tentando trabalhar no coração do faraó para que ele deixasse o povo sair do Egito, e finalmente, então, na véspera da saída, eles comemoram, então, a Páscoa. O cordeirinho que deveria ser morto e comido, e eles deveriam, então, sair. Essa é a origem da Páscoa, né? Para lembrar a partida precipitada do Egito. E aqui, no Antigo Israel, a Páscoa era sobre o sacrifício que redimiu o primogênito enquanto estavam no Egito. Lembrando, né, que a última praga era justamente que o primeiro filho, o primogênito de toda a família, iria morrer se as famílias não colocassem o sangue nas suas portas, né? Quem colocasse sangue nas suas portas, o filho não morreria. Ok. E em seguida temos as primícias. Levíticos 23 fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias à vossa cega ao sacerdote. Primícias também está sobreposta à Semana dos Pães Asmos e da Páscoa. Então, geralmente no primeiro domingo, depois da Páscoa, começava então as primícias, a festa das primícias. Então,
por exemplo, né? Se a Páscoa caísse na quarta-feira, pães asmos começava na quinta e primícia seria no domingo seguinte, começaria no dia seguinte, né? Primícias é a colheita dos primeiros frutos ou do primeiro grão. Nessa festa, a flor da cevada, recentemente moída, era misturada com azeite e especiarias. Ela era levada sem fermentar para o altar diante do Senhor. Isso iniciava a época de colheita de grãos e marcava um novo ciclo agrícola de 7 semanas de colheita. Então, note aqui, temos um ciclo de 7, né? Lembra que eu falei que o ciclo de 7, que nós vemos na semana, também se encontra em outros ciclos no calendário de Israel também. No final dessas 7 semanas, temos uma outra festa, culminando ou também com uma oferta dos últimos grãos. Esta festa, no final, né, no final do ciclo de 7 semanas, era a festa de Habikurim, os primeiros frutos. Não, Habikurim eu já falei aqui, né? Como que é o nome? Yom Habikurim é primícias, e depois aqui no final temos, então, o final, que é Shavuot. Shavuot, desculpa. Ok, então, no 7 semanas, temos 7 vezes 7 dias, são um total de 49 dias, certo? Então, se a festa das primícias começa num domingo, se contarmos 7 semanas, vamos terminar num sábado. A festa de Shavuot, ou a festa das semanas, era comemorada no dia 50. 50º, esqueci como que fala isso. 50º, isso aí, obrigada. No 50º dia era então Shavuot, ou seja, no próximo domingo também, né? Sempre num domingo. E 50º dia, 50, aí que temos o nome em grego, que é Pentecostes. Pente vem do grego 5, né? Então aí temos também essa referência aqui. Embora entre os eventos há uma pausa de 50 dias, eles são parte de uma longa festa de colheita. Aqui, Levíticos falando do Pentecostes. Depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º dia, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é. Ok, então aqui concluímos as festas de primavera, tá? Temos a Páscoa, temos pães asmos, primícias e Pentecostes, ou Shavuot. Hoje, que não temos mais um templo, não temos sacrifícios, coisas assim, essas festas de colheita, elas adquiriram um novo significado. Hoje, a festa de Shavuot, ela é comemorada como sendo o dia em que a Torá foi recebida pelo povo de Israel no Monte Sinai. Então, eles contam, né, de acordo com a tradição rabínica, que 50 dias depois do Êxodo, Israel se encontrava ao pé do Monte Sinai e então Moisés recebeu a Torá. Ok, vamos então para as festas de outono. Festas de outono, como eu já mencionei, elas ocorrem no mês de Tishri, mais ou menos ali por setembro, outubro. Também temos 3 festas aqui. Yom Teruah, que é o dia das trombetas. Temos Yom Kippur, o dia da expiação. E Sukkot, tabernáculos.
Então, o som das trombetas. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no sétimo mês, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. O nome dessa festa vem justamente dessas trombetas de chifres de animais que eram utilizados como trombetas. Elas tinham vários propósitos para Israel. Eram utilizados como meio de comunicação, para anúncios, especialmente comunicação em guerra, né? Se vocês lembrarem da história de Jericó, por exemplo. Vocês lembram quando o povo estava marchando ao redor da cidade, tinha os sacerdotes que tinham que soprar nas trombetas e tal. Era justamente aqui o shofar, né? E o shofar, ele tinha também o papel, como igual anunciava, né, alguma coisa vindo em guerra. A festa das trombetas tinha o propósito de anunciar o início da temporada de arrependimento. Ou seja, Yom Kippur, dia da expiação, está chegando. Se preparem, tomem tempo para se arrepender, para buscar em seus corações, entregar tudo para Deus. Então esse é o principal objetivo da festa das trombetas, é arrependimento e preparação para o dia da expiação, tá? Hoje, nos dias de hoje, também temos o Rosh Hashanah, que é o dia moderno para essa festa bíblica, né? Rosh Hashanah significa literalmente a cabeça do ano. Aqui inicia o ano civil que eu mencionei. Lembra que temos o ano religioso, começa na primavera, e o ano civil, que começa no outono, aqui com Rosh Hashanah. Ok, então chegamos para o dia mais solene de todos os dias em Israel, o dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Notem que o dia da expiação é chamado de um sábado de descanso. Ou seja, não importa em que dia da semana caísse o 10º dia do sétimo mês, ele era um dia especial, onde ninguém ia trabalhar, era um dia sagrado, né, solene, separado especificamente para este propósito. E o dia da expiação é um dia de arrependimento e purificação nacional para todo o povo, né? A ideia é simplesmente, ao longo do ano inteiro, temos os sacrifícios, né, que eram trazidos diariamente no santuário, e esses pecados simbólicos, né, das pessoas que estavam, dos animais que estavam morrendo no lugar das pessoas, estavam sendo todos transferidos aqui para o santuário, para o santuário. E no dia da expiação, então, era o dia de purificação. Tudo aquilo que foi trazido ao longo do ano inteiro para o santuário e tal, aquele dia, então, ia purificar todo o santuário, ia purificar todo o povo também. Tinha todo um ritual bem especial que acontecia nesse dia. Se vocês se interessarem, o capítulo 16 do livro de Levíticos, o capítulo inteiro explica direitinho como que funcionava o dia da expiação. E só para vocês terem noção de quão importante era esse dia, alguns estudiosos já notaram que o capítulo 16 de Levíticos, ele se encontra bem no centro de toda a Torá. Se considerarmos, né, Gênesis até Deuteronômio, capítulo 16 de Levíticos está bem no centro. E lembra que a gente falou sobre quiasmos, né? O que está no centro é justamente onde está o foco, onde está alguma coisa bem importante que o autor está querendo chamar a nossa atenção, né? Então, isso é mais um indício da importância aqui do dia da expiação.
E, por último, temos então a festa dos tabernáculos. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem da tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Então, na festa aqui de Sukkot, os tabernáculos, todos deveriam morar em abrigos temporários, tendas, né? Para justamente lembrar o tempo em que eles estavam andando pelo deserto durante o Êxodo. Lembrar como que Deus cuidou deles durante todos aqueles anos no deserto, com alimento, com sombra durante o dia, com o fogo durante a noite, né? Deus esteve ali com eles durante todo aquele tempo, cuidando deles. E Sukkot é um dia para lembrar justamente isso. Então, se olharmos todas as festas aqui de Levíticos 23, note como elas cobrem toda a história de Israel, né? Começando lá com a criação, no sábado, depois Páscoa, a saída do Egito, pães asmos, a saída apressada também, primícias e Pentecostes, a confiança na provisão de Deus durante todo o tempo, trombetas, chamado arrependimento, dia da expiação, purificação, renovação nacional, e tabernáculos é justamente lembrando, é uma festa onde eles deveriam olhar para trás, para o tempo das andanças pelo deserto, né? Então, a ideia de tabernáculos é que eles já se encontram na Terra Prometida, eles chegaram ao seu destino, né? E Deus esteve com eles durante todos aqueles anos difíceis ao longo do deserto. Então, essas festas, elas não são simplesmente festas para ser comemoradas sem motivo nenhum. Não, todas elas têm um significado teológico profundo para lembrar não só da provisão constante de Deus, mas das ações salvíficas de Deus ao longo da história de Israel. Como que Deus cuidou deles durante toda a história deles. Ok, antes de entrarmos então nas festas no Novo Testamento, tem alguma pergunta até aqui? Ou um comentário, uma dúvida? Não tem nenhuma. Essas eram as festas do Pentateuco, né? Certo. Mas tem também a festa de Turim, né? E da dedicação. Sim, eu vou mencionar essas daqui a pouco. Tá bom, obrigado. Imagina. Oi, Ed Wagner, diga. Então, em relação às festas e ao próprio sábado, a gente percebe que ao longo da história, a própria Igreja Romana, assim, né, o Império Romano, ele foi extraindo muito desse conhecimento bíblico que os cristãos vieram a ter posteriormente, porque o sábado é mandamento, né, e foi meio que extraído, colocado domingo por alguns contextos, interesses religiosos no meio. As próprias festas, todas elas são como se fosse uma espécie de sombra, de uma prefiguração do próprio Cristo, né, que iria vir. Eu queria saber da professora até que ponto hoje nós, enquanto cristãos, podemos olhar para essas festas de Levítico 23 e fazer uma conjunção, analisar ela num contexto, colocando o Cristo dentro dela no nosso momento atual, né? Para que a gente pudesse realmente fazer esse link entre Novo Testamento e Antigo Testamento, porque tem todo um sentido, não é uma coisa separada. Sim. Né? Ótima pergunta, mas eu vou deixar para responder no final da aula, pode ser? Tá bom, pode ser. Tá bom. Oi, José, boa noite. Olá, boa noite, professora. É só uma dúvida em relação ao calendário lunar, em relação às genealogias do Antigo Testamento, né? Tá. Que a gente tem aqueles anos mirabolantes, assim, de camarada viver 900 anos, 500 anos e tudo mais.
Mas assim, essa contagem não está relacionada com o calendário lunar, né? Sim, quer dizer, quando você fala, porque assim, se você pensar no calendário lunar, você vai ter um ano aí de 300 dias, né? Mais ou menos. Uhum. Então, essa contagem da genealogia, em princípio, não segue muito bem esse calendário, né? Então, é bem complicado a questão de genealogia no Antigo Testamento. Eu não sou muito expert nisso, né? Só que, como eu disse, né? Mesmo tendo um calendário lunar que é um pouco diferente do calendário solar, eles ainda sim têm um reajuste no calendário a cada poucos anos para manter mais ou menos igual. Então, o fato de seguir o calendário lunar em si não necessariamente significa que as contagens, né, de anos na Bíblia seja tão diferente da nossa contagem hoje. Lógico, tem algumas questões aí que tem que ser levada em consideração, que eu realmente não vou saber entrar em detalhes. Mas eu realmente não acho que por seguir o calendário lunar que haja tanta diferença assim quando estamos falando de anos, tá? Mas realmente é uma coisa bem detalhada que eu não saberia dizer com mais detalhes. E só uma outra dúvida, professora, em relação os textos apocalípticos, né, que você usa aquela contagem das 70 semanas da Daniel e tudo mais, ela tem relação com esse calendário também, com o calendário de festas? Em princípio não tem nada. Olha, pessoalmente eu acho que sim, tem tudo a ver, especialmente quando a gente vai para Daniel 9, né, quando fala das 7 vezes 70 semanas, Daniel está fazendo referência a esses ciclos de 7, né, que a gente já vê aqui em Levíticos 23, está bem estabelecido, porque esses ciclos de 7 no calendário judaico não é apenas em relação às semanas, né, semanas de 7 dias ou ciclos de 7 semanas. Estamos também falando de ciclos de 7 anos, por exemplo, com o ano sabático, e depois 7 ciclos de 7 anos, que chega no ano jubileu, né? Então, nós já vemos esse tipo de ciclos, assim, de 7, bem estabelecido aqui na Bíblia Hebraica, e depois quando vemos, por exemplo, Daniel falando de 7 vezes 70 semanas e tal, a relação fica bem clara aqui com essa base estabelecida aqui em Levíticos, né? Então tem sim algumas relações, mas lógico, daí entrando em profecia tem outras coisas para ser levada em consideração também, além disso, né? Ok, Thelma, diga. Você já ouviu falar do pastor Marco Biltz? Ele escreveu um livro em 2015 chamado O Tetrade, que era As 4 Luas Sangrentas. Ele ficou muito conhecido até no meio evangélico. Eu acho que eu não conheço, não. Então, se você tiver a chance, tem esse livro chamado O Tetrade, do pastor Marco Biltz. E ele mostra como é que essas peças já foram cumpridas, né? As 3 primeiras Páscoa, pães, asmos e primícia foi cumprida, e as outras estão para cumprir, e a relação que elas têm com todas as eclipses que ocorrem no mundo. As que ocorreram, todas as eclipses que ocorreram, elas ocorreram em cima de uma festa. E em 2015, as 4 festas, Kelvin, você precisa ler esse livro porque ele é fantástico. As eclipses, houve 4 eclipses em seguida. Todas elas caíram no dia das festas, mostrando que Deus estava nos chamando, nos mostrando um sinal no céu. Que a gente olhasse para o céu, como você disse. Os luminares foram criados para sinal. E bem interessante. Muito interessante. E a outra coisa interessante é que hoje é o dia em que se escolhe o cordeiro, né? Hoje é o 10º dia de Nissan. Então, hoje seria o dia em que os sacerdotes pegariam esse cordeiro, ficariam com ele 4 dias para ele ser examinado, assim como Yeshua foi examinado pelo sacerdote. E na sexta-feira, né, que é o Shabat, começa a festa da Páscoa. E uma outra coisa, que né, o povo evangélico está tão distante
das origens, né? Porque o hebraico é a nossa origem, que a Igreja Católica instituiu que se deve comer peixe, sendo que Deus nos mandou comer cordeiro. Que nós vamos fazer 7 dias de pão asmo. E Michelangelo desenhou Yeshua com os seus discípulos com pão normal na mesa da Santa Ceia dele. E isso não foi possível, porque Yeshua comeu um pão asmo, porque é isso que nós vamos começar a comer a partir de sábado agora. E é isso, né? Tem muitas coisas que nos foram, como o nosso colega comentou muito, muito lindamente, que realmente nos foi tirado. A igreja cristã, né, do século XV e XVI, com lá Constantino e todas aquelas reuniões ecumênicas, foram nos tirados, né, o direito de celebrar aquilo que é certo. E nós passamos a celebrar tudo errado, inclusive a colocar um coelho na festa, na maior festa do cristianismo, que é a morte de Cristo, eles colocaram um coelho como símbolo, né? Isso é muito triste, né? Porque essas festas não são dos judeus. Está escrito lá em Levítico que essas festas são as festas do Senhor, é as festas de Yahweh, ele que estabeleceu. Sim, é bem importante lembrar realmente o significado original dela. O significado de cada Kelde, diga, Solange. Eu não estou entendendo o que a Thelma falou. Que coelho é esse, gente? Não existe coelho na Igreja Católica. Não, ela está se referindo a geral, né? Na cultura. Páscoa para nós é a passagem. É a passagem da morte para a vida. Cristo ressuscitou. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, mas é um resgate depois que Cristo nasce. Como a gente vê nos Evangelhos. Vamos falar disso daqui a pouquinho, ok? Então, agora, no Páscoa e coelho na Igreja Católica não tem nada a ver. Isso é simplesmente na cultura, né, hoje, né? Não, é comercial, é para vender. Sim. Entendeu? Não existe nada dentro da nossa igreja que represente um coelho. É isso que eu quero dizer. Não, lógico. Entendeu? Não existe. Isso é coisa do mundo. É como brincar carnaval hoje em dia. É totalmente desvirtuado. Tem nada a ver. Entendeu? Eles fazem coisa que não tem nada a ver. É coisa mundana. É coisa do mundo. Ok, obrigada, Solange. Vamos então continuar aqui. Nós vimos então, essas são as 7 festas que nós encontramos na Torá, né, no Pentateuco, mas no judaísmo existem também algumas outras festas culturais e nacionais que são importantes também, né? Aqui temos uma lista de algumas delas. Não vou entrar em detalhes agora sobre cada uma delas, senão a gente não termina a aula nunca. Só chamando atenção aqui algumas das mais reconhecidas, né? Temos a Hanukkah, por exemplo. Hanukkah, que é aquela festa da rededicação do templo no período dos Macabeus, que fica mais ou menos no ano 160 a.C., que foi o Antíoco Epifânio, o imperador Seleucida, que invadiu e profanou o templo, acabou com todos os sacrifícios e tudo mais. Daí teve toda aquela revolta dos Macabeus e no final de 3 anos eles conseguiram restaurar os sacrifícios no templo, a adoração no templo. E essa festa, né, é comemorada na festa de Hanukkah, a festa da rededicação do templo. Outra festa também, foi mencionada aqui pelo colega também, foi Purim, que comemora os eventos no livro de Esther, aquele livramento dos judeus no Império Persa, conforme mencionado no livro de Esther. Ok, agora vamos então passar para o assunto das festas no Novo Testamento. Bom,
tem muita coisa que pode se dizer, né, sobre o significado que essas festas encontram no Novo Testamento, mas eu vou falando, por exemplo, a Páscoa, né? A morte e ressurreição de Jesus, por exemplo, ela é toda explicada em... Não ela é toda explicada, mas temos muitos símbolos, muitas metáforas, muitas imagens que nós encontramos no Novo Testamento que dependem completamente das festas do Antigo Testamento. Por exemplo, a ideia de Jesus como o Cordeiro, né? Não tem significado nenhum para nós se nós não temos todo este contexto do Antigo Testamento, do Cordeiro, que era sacrificado na Páscoa e tudo mais, né? Então, essas festas do Antigo Testamento fornecem toda uma base para entender vários conceitos importantíssimos no Novo Testamento. E assim como as festas aqui representam ou lembram das ações de Deus ao longo da história de Israel, desde o livramento do Egito até a chegada na Terra Prometida, assim também o Novo Testamento utiliza as festas para lembrar-nos das ações de Deus ao longo de toda a história da humanidade. Tradicionalmente, as festas da primavera, aqui essas, deixa eu grifar aqui, as festas da primavera se referem à primeira vinda de Cristo, né? Seu ministério, sua morte, sua ressurreição. E as festas de outono já se referem à segunda vinda de Cristo no final dos tempos. Então, com isso, nós mais uma vez temos todas as ações de Deus abrangendo a história da humanidade como um todo. Assim como as festas representam as ações de Deus na história de Israel, temos agora as festas representando as ações de Deus ao longo de toda a humanidade, a história da salvação como um todo, né? Só pegando alguns exemplos aqui, o Novo Testamento faz várias referências a dia da expiação, trombetas, né, como o dia do juízo, que ainda está por vir, tabernáculos, nós temos a referência né, em Apocalipse 21 e 22, é uma clara referência à festa dos tabernáculos, quando o povo de Deus estará todo redimido, juntado no céu, né, lembrando como que Deus cuidou do seu povo durante todo o nosso período aqui na Terra e tudo mais. Então, no Novo Testamento, as festas, elas têm um significado a mais, um significado aumentado, basicamente. Mas não que elas perdem o seu sentido, que elas deixam de ter qualquer significado. Não, elas apenas recebem uma escala maior, né? Antes, aquilo que se referia apenas à história de Israel, agora se refere também à história da humanidade como um todo. E é bem interessante quando a gente vai, por exemplo, aqui para Colossenses, capítulo 2, 16 e 17. É uma passagem que muitas vezes é utilizada para defender a ideia que as festas não têm mais sentido nenhum, que elas não acrescentam mais em nada, é coisa do passado, né? Lemos aqui o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são meras sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Deixa eu ler aqui para vocês, né? Normalmente, versos como este foram usados na teologia cristã para demonstrar que os dias de festa de Israel não são verdadeiramente importantes, que eles são meras sombras. Que eles apenas, né, não são muito claros, têm apenas uma ideia meio vaga ali,
E uma vez que Jesus veio, o próprio Messias, elas cumpriram sua finalidade e não são mais necessárias de maneira nenhuma. Porém, a gente percebe que a tradução aqui é um pouquinho tendenciosa. A palavra meras, por exemplo, não está no grego. Essa aqui, né? São meras sombras. Essa palavra meras acaba dando uma ideia um pouco negativa, dizendo que ser sombra não é algo importante, né? E se formos olhar no grego, que literalmente nós lemos o seguinte, que são, né, festas, lua nova, etc., que são sombras das coisas que virão, mas e o corpo de Cristo. Ou seja, fazendo esses ajustes, o versículo pode ser lido de uma forma positiva. Não deixe ninguém julgar você a respeito do sábado lua nova, estas coisas são sombras, e o corpo é Cristo, é o Messias. Então a ideia simplesmente é que as festas, elas nos ajudam a entender um pouco mais sobre a missão de Cristo, sobre a sua morte, significado da sua morte, da sua ressurreição, ajuda a gente a entender um pouco mais sobre as ações salvíficas de Deus para toda a humanidade, né? Pegando como exemplo o que Deus fez com o povo de Israel e agora aplicando aquilo para toda a humanidade, né? Então não que as festas deixam de ter significado, pelo contrário, se a gente entende a simbologia, a gente entende o significado teológico por trás das festas, a gente consegue entender a teologia do Novo Testamento de uma maneira muito mais clara, muito melhor também. Mais ou menos isso. Então, Solange, vamos terminar aqui rapidinho, eu já abro para perguntas, ok? Então, para concluir aqui a nossa aula, inúmeras passagens no Novo Testamento são difíceis de entender quando o leitor não está informado sobre os dias sagrados que Deus ordenou a Israel, como esses eventos foram celebrados e o que eles significavam. Mesmo um simples fato que na cultura judaica um dia começa no pôr do sol, desafiaria a compreensão do comum leitor da Bíblia. Em muitas passagens do Novo Testamento, nós lemos que as festas de Israel são pictóricos, são imagens representativos, né? Proféticos, sombras, ligados ao plano que Deus havia estabelecido desde o princípio do mundo. Para Israel, eles estão ligados às promessas da aliança, à redenção e ao próprio Messias. E, como tal, contribui profundamente para o entendimento sobre quem Jesus é e o que Deus planejou para Israel e as nações. Ok, então essa foi a nossa aula. Tem alguma pergunta antes ou comentário? Então, eu já vou falar o meu, porque essa parte que você disse agora por último, era a minha pergunta. Uhum. Entendeu? Então, eu acho assim, maravilhoso, entendeu? Eu sou, assim, uma pessoa que quero mais aprender, né? E principalmente a Torá, né? O que está escrito no Antigo Testamento, que vai completar o Novo. Então, para mim, essas festas que aconteceram naquela época são muito importantes. Para a nossa compreensão hoje, né? Para a nossa compreensão nos dias de hoje, no que vivemos hoje e depois que Deus houve por bem mandar o seu Filho Jesus aqui e começa o Novo Testamento. Então, é importante a gente saber de onde saiu, não Exatamente. De onde que veio e tem um significado muito, muito ligado. Porque Jesus, ele não veio aqui para suprimir o Antigo Testamento. Não veio. Ele mesmo disse, eu não vim para mudar nada. Exatamente. Não é isso? Então, para mim, essa aula de hoje ficou muito clara. Olha, adorei. Meus parabéns.
e vamos seguir em frente. E bom, vamos continuar estudando cada vez mais. Mesmo. Com certeza. Oi, José, diga. Então, professora, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Só sim. para saber o seguinte, em relação ao Novo Testamento, o período de colheita ali da Páscoa até o Pentecoste, ele é mais ou menos, ele se relaciona no escrito do Novo Testamento com a paixão e com a vinda do Espírito Santo, né? E aí o significado para a igreja primitiva ali, para essa comunidade era a colheita que se completou no Espírito, é isso? Porque esse é bem simbólico, né? Jesus morrer na época da Páscoa e pós Asmos, e ficar 40 dias depois para completar o Pentecoste, e depois o Espírito vir no final da colheita, né? Que seria o Pentecoste. Sim. Com certeza, eu acho que tem relação, sim. E tanto pela vinda do Espírito e também pelo número de pessoas, né, que acabam aceitando a Jesus como Messias no dia de Pentecostes, né? Representa, né, todas as milhares de pessoas que ainda viriam a crer em Cristo a partir de então, né? Quase que inicia o movimento de missão agora da igreja. Agora veio o Espírito, agora a igreja pode sair e pregar e levar essa mensagem a muitas outras pessoas, além de quem já conhecia, né? Então, tem um pouco aí dessa questão de missão também. Oi, Ed Wagner, diga. Em relação às festas, especificamente a Páscoa, a gente vê o quanto que é importante a gente ter esse conhecimento da aula de hoje. Realmente muito boa aula, porque a gente vê que a conexão é muito clara. Assim, o dia que Jesus ele foi crucificado, justamente o dia da preparação da Páscoa. Então a gente vê dia 14 de Nissan. Então a gente, com as nossas festas que foram alteradas, muitas vezes, né, pelo cristianismo contemporâneo, assim, a gente perdeu muito a referência dos dias específicos que a Bíblia mesmo apresenta. Então a gente tem o dia exato que Cristo teria morrido. Sim. E quanto que isso representa pra gente a conexão com o Êxodo 20, por exemplo, isso como a professora mesmo ensinou. E Sim. o quanto que é bonito as profecias se cumprindo. Então quando a gente olha para as festas bíblicas, a gente vê os sinais acontecendo, como a nossa amiga citou aí, das luas de sangue, que realmente já tinha acompanhado esse fato aí. É muito interessante mesmo. E a gente vê o desenrolar das profecias muito perto daquilo que está acontecendo no momento. E isso é muito lindo, o cuidado de Deus com a gente. É como se fosse um itinerário, um mapa que ele tivesse dado pra gente, pra gente poder ir acompanhando essas etapas aí do final, essa conexão. Com certeza. O Apocalipse, o Antigo Testamento. É muito bonito mesmo. Com certeza. Muito obrigada. Última pergunta, então. Helena. Jesus, ele foi pregado numa cruz latina, certo? Numa cruz romana. Certo. E no Velho Testamento, lá que foram os primogênitos, eles tinham que colocar um sinal entre a verga da porta e a sua... Agora não vou lembrar. Enfim, que cruz que era aquela? Você sabe me dizer? Olha, que eu saiba, na história do Êxodo, eles tinham que colocar o sangue simplesmente na sua porta, né? Não era necessariamente uma cruz específica, alguma coisa assim. Era simplesmente na porta deles, significando que aquela casa, aquela família estava seguindo ao Deus de Israel, né? Seguindo aquelas orientações que Deus havia dado para eles. Pois é, eu estava lendo sobre isso e a cruz tal, ela é um T, né? T. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram tipo de um T, porque a cruz tal, ela é antiga, ela representa a antiga aliança do Velho Testamento. Já a cruz latina significa a nova aliança do Novo Testamento. É interessante. Olha, eu não sei se eu concordaria muito com isso. Eu acho que já está querendo enxergar coisa demais. Mas também não sei, eu nunca li muito nada sobre isso. Teria que verificar um pouco mais. Tá bom. Valeu.
Tá bom, muito obrigada, gente. Chegamos então ao final da aula. Obrigada pela atenção de vocês, pela paciência. Eu sei que 2 horas de aula pode ser um pouquinho demorado, né? Mas obrigada pela cooperação com vocês. E boa semana a todos. Semana que vem não temos aula por causa da Páscoa, tá? Então a gente retorna daqui 2 semanas, ok? Abraços a todos. Qualquer coisa, podem mandar e-mail. Fica à vontade que eu continuo checando ali. Abraço, gente. Abraço. Até mais. Shalom. Shalom. Feliz festa.